deixar eu começar. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Não. Pronto, já estamos gravando. Voltando na tela do PowerPoint. Hoje é a segunda noite em que estudamos a passagem em que Jesus se encontra com o jovem rico, e é o nosso 25º encontro nesse novo bloco que nós estamos estudando agora, que é o bloco dos encontros com Jesus. Já vimos as curas, já vimos as parábolas, agora nós estamos nos encontros de Jesus com outros personagens. Essa passagem do jovem rico com Jesus traz uma pergunta feita pelo jovem rico a Jesus. E também vamos trabalhar um pouquinho com essa pergunta. O que me falta ainda? Tá? Essa passagem é narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E nós já fizemos a leitura dessas 3 referências na semana passada, inclusive foi a Lígia que leu. Em relação às leituras, na semana passada nós fizemos a leitura do capítulo 34 do livro Contos desta e doutra Vida, de Humberto de Campos. Também no aplicativo que eu uso para pegar as referências, eles citaram o livro também de Humberto de Campos, Lázaro Redivivo, mas o capítulo 47 diz respeito a uma adaptação, na verdade, é da parábola do bom samaritano, e não do jovem rico. Então, a gente não vai fazer essa leitura. Hoje a gente vai pegar o Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, no capítulo 149, e o livro 70 vezes 7, no capítulo 6, de Richard Simonetti. De Amélia Rodrigues, nós temos o livro Primícias do Reino, capítulo 5, e já fizemos a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde Kardec também comenta essa passagem do Evangelho. E antes disso, gente, a gente vai deixar para falar a respeito dos atributos divinos que estão citados no Livro dos Espíritos, depois que a gente terminar todas essas leituras, tá bom? Então, eu vou fechar aqui o PowerPoint, vou voltar no Google Meet, porque eu tenho que parar a apresentação, já que eu vou mudar de tela, e agora eu vou abrir o texto relacionado ao caminho, verdade e vida, tá bom? Boa noite também para a Rosana, que também já está aqui. Então, vamos lá. Eu ainda me perco um pouquinho, tem hora que eu esqueço como é que as coisas funcionam, porque no Skype era tudo bem mais simples. Então, agora, gente, nós estamos em outro texto, que é o Caminho, Verdade e Vida, e aqui eu vou colocar em tela cheia para mim, e aí para vocês é a mesma coisa. No quadradinho de cada um, tem que ter alguma referência em algum lugar para quem está no celular, tá bom? Acompanhando pelo celular. Na semana passada, agora sim, Ângela, agora é sua vez, agora está certo. Ângela, vou pedir para você fazer a leitura, então, do Caminho, Verdade e Vida para nós. Pode ser? Está dando para enxergar bem? Sim, está dando para enxergar, Maruí. Pode começar. Está ouvindo? Tá. Sim, pode começar. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias, dispostos a morrer em sua defesa.
Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que lhos concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus, Emmanuel. Aqui o Emmanuel vem nos explicar aquilo que a gente estuda tanto, fala tanto, né, de que como os bens materiais ainda nos dominam, e aquele jovem que queria no seu íntimo seguir Jesus, mas também não queria abrir mão dos bens materiais, da propriedade, se despir de tudo aquilo, porque ele ainda não compreendia que não era aquilo que ele precisava ter materialmente que seria a chave para ele entrar no reino dos céus. E eu ouso dizer que se hoje Jesus nos convidasse para segui-lo, abrindo mão de tudo, será que faríamos isso? É. É algo para se pensar, né? Porque a matéria está muito presente ainda entre nós. Nós temos muito apego a essa matéria, não só de posses, mas a gente tem apego a pessoas, nós temos apego a animais, somos apegados a tudo isso. Então, assim, não que nem o Emmanuel colocou nessa parte, né, da formiga e da cigarra, que a gente também sabe que é um conto muito conhecido, não que a gente não tenha que ter os bens, se prevenir, ter uma reserva, não, a gente vive no mundo material. Mas isso não é o principal. O principal é a gente realmente cuidar da nossa espiritualidade, da moral. É esse bem maior que é bem-vindo aos olhos de Deus. Então, é um texto muito bonito, claro, não tem como falar que ficou dúvida, né, Maruí? Isso. Eu acho interessante nessa página de Emmanuel o que ele diz aqui, gente, olha, nesse parágrafo. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Nesse aspecto, o nosso baldinho está bem vazio ainda. Agora sim, olha, tudo o que se relaciona com o exterior, ou seja, com a vida material, ele coloca criaturas, paisagens e bens transitórios. Então, quando a gente fala de desprendimento, o desprendimento dos bens materiais é o mais fácil de todos. Difícil é a gente se desprender daqueles a quem a gente ama, quando a separação se faz necessária. E é difícil até a gente se desprender das paisagens que fazem parte da nossa vida material. Quais são essas paisagens? É claro que ele não está falando de paisagens da natureza. Ele está fazendo das paisagens que fazem parte da nossa vida. A nossa casa, a nossa casa, o local onde trabalhamos,
o local onde vivenciamos a nossa crença religiosa, o condomínio, o bairro, a cidade onde moramos, tudo aquilo que os nossos olhos veem diariamente, os títulos que conquistamos. Isso sim, também é difícil de abrir mão. É difícil também, sobretudo ao desencarnado, conseguir se libertar dessas paisagens que constituíram a sua vida material. Vejam, gente, quando as pessoas falam assim, ai, é tão bom viajar, né? Tão bom ficar um tempo longe de casa, mas quando a gente chega em casa, não tem lugar, não tem melhor lugar do mundo do que o nosso cantinho. Não é isso que a gente fala? Que não tem lugar melhor do que a nossa cama, o nosso chuveiro, por mais simples que seja. Todo mundo quer um cantinho. Como a gente se apega também ao nosso local de trabalho, à nossa atividade profissional. E no nosso caso, vamos falar do centro espírita, então. Se as coisas não estiverem organizadas do jeito que a gente gosta, a gente já faz aquele bico, já fica emburrado. Se as atividades não forem feitas do jeito que a gente quis, a gente também fica emburrado. Ou seja, a gente tem apego a muito mais coisas do que objetos materiais. Então, de tudo que a Emmanuel está falando, que a gente precisa aprender a se desprender, o desprendimento de bens materiais é o mais fácil de todos. Difícil é a gente se desprender de criaturas e paisagens, porque, segundo ele, tudo isso pertence a Deus, que nos concede de acordo com os nossos méritos e de acordo com as nossas necessidades de aprendizado espiritual. Aí é duro, né, Ângela? Aí é duro. Aí é duro quando a gente É verdade, Maroísa. É isso. bem colocado isso, É, realmente. Emmanuel Nós fala. temos um apego, né, que É. a pessoas Uhum. não nos pertence É, mesmo, né? E isso. essas paisagens, né? Como a gente, às vezes é difícil você se sair, às vezes, de uma cidade, sair de uma casa, sair E de um, né? mudar de. Até se aposentar, a pessoa entra numa depressão enorme. Exato, exato, exatamente. E porque a gente está acostumado a tudo isso. E tudo isso está impregnado das nossas próprias energias. Por isso que a gente se sente bem dentro de casa, porque está tudo impregnado das nossas energias. Você vai para um outro lugar, a gente às vezes se sente mesmo muito mal. E aí ele fala, né, Emmanuel diz, que nós precisamos aprender, olha como ele coloca, a sublime lei do uso, sem abuso, sem apego. E aí ele complementa, para que a propriedade, seja de que natureza for, não seja fonte de inquietação e tristeza. E lembrando que na semana passada, quando a gente leu o texto do Contos desta e doutra vida, que a gente leu e onde o irmão X conta realmente como aquele jovem era rico. Ele não era rico só de bens materiais, de dinheiro, mas como ele tinha muita facilidade e muito conhecimento, os outros buscavam se aconselhar com ele nas questões financeiras, ao ponto de deixar dinheiro guardado nas mãos dele, ou seja, era como se ele fosse um banqueiro. Então, realmente, ele tinha muitos bens, muito, mas não era só isso, ele tinha muito prestígio. E aí, outra coisa também, que é difícil da gente abrir mão, o prestígio da consideração que as pessoas têm a nosso respeito.
Não é, Ângela? A gente gosta de ir nos lugares onde as pessoas têm consideração pela gente, né? Então a gente só quer ir naquele lugar, porque lá toda a gente sabe que todo mundo gosta da gente. A gente também tem essa questão, não é verdade? Né? Que a Sim, gente a se gente sente tem essa questão. isso. A gente se sente tão mal aonde a gente não tem as afinidades. Enfim, essa lição desse mancebo, né, desse jovem rico, Emmanuel vem tratar da gente, falar para a gente da questão da sublime lei do uso e da grande dificuldade que temos para abrir mão daquilo que compõe a nossa vida, criaturas, paisagens e bens transitórios. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação a respeito? Muito bem, gente. De novo, eu vou voltar. De Emmanuel só tem essa página, tá bom? Relacionada a essa passagem. Eu vou. Ah, o Roberto chegou, pronto. Eu vou parar de compartilhar para essa apresentação e a nossa próxima leitura, gente, é do livro 70 vezes 7, que eu vou ter que dar uma paradinha aqui para poder buscar o livro que eu me esqueci. Misericórdia. Eu vou ter que parar aqui, que eu esqueci de abrir o livro. E aqui eu não estou conseguindo encontrar como eu vou fazer para sair daqui da tela e ir buscar o texto que eu esqueci de abrir. Oh, puxa vida. Eu vou ter que parar a gravação, gente, porque também nem o. Eu também fico perdida aqui com o Google Meet de vez em quando. Ainda fico, porque eu tenho o livro 70 vezes 7 em PDF. E a gente já viu que em PDF fica bom para compartilhar, tá bom? Então eu não estou conseguindo sair daqui, eu não sei também, porque como eu estou gravando, eu tenho dificuldade aqui para sair da tela agora e voltar na onde eu estava antes, mesmo que eu tente fazer isso. Eu vou ter que parar a gravação, viu, gente? Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, eu não consigo fazer isso aqui. Deixa eu parar a gravação.